Organização de livro narrado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida, agradecida. Carl Jung. A ambivalência do símbolo de peixes. A época que precede o advento do Messias se divide em 12 partes, segundo o Apocalipse siríaco de Baruque. É no 10º período que aparecerá o Messias. O número 12, como divisão cronológica, refere-se aos 12 zódia. O 12º zódion corresponde ao de peixes. Os dois grandes monstros marinhos que criei no 5º dia da obra da criação e que reservarei até aquele momento, isto é, até ao fim do mundo, servirão de alimento para todos os que tiverem restado. Como Behemoth não é um animal marinho, mas como diz um Midrash, pasta sobre 1000 montes, os monstros marinhos acima indicados devem referir-se a uma dupla natureza de Leviatã. De fato, ele aparece dividido em sexos, isto é, há um Leviatã masculino e um Leviatã feminino. Isaías 27,1 alude também ao duplo aspecto de Leviatã. O Senhor castigará Leviatã, a serpente fugidia, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão Vulgata, Setum que habita no mar. Foi provavelmente este caráter duplo de Leviatã que deu origem, posteriormente, na alquimia medieval, à ideia das duas serpentes que lutam entre si, sendo que uma tem asas e a outra não. A referida natureza antitética se manifesta no livro de Jó, onde Leviatã aparece apenas no singular, como Behemoth, seu contrário. Uma poesia do Rabi Meir Ben Jishak descreve a luta que se trava, no final dos tempos, entre Leviatã e Behemoth, na qual ambos são mortalmente feridos. Em seguida Deus os despedaça e com os pedaços prepara uma refeição para os justos. Esta ideia se acha certamente em conexão com o costume da refeição pascal do judaísmo posterior, a qual cai no mês de Adar, peixes. Apesar da dualidade de natureza de Leviatã nos textos posteriores, é bastante provável que no início só houvesse um Leviatã cuja existência é atestada desde muito cedo, ou seja, nos textos ugaríticos de Areias-Shanra, cerca de 2000 a.C. Virolialdi nos dá a seguinte tradução. Quanto fraperas LTN, LICER.GRH. Tu acheveras LICER.QLYN. Li pois são auxiliary septetes. Ele nota, a este respeito, a este remarquable in efequiles do adjectives GRH e QLTN sont seux hommes que qualifiem, dens Isaí 27,1, anser.de une espécie particulière emendangereusi, que nius appelons Levian, em hebreu Leviathan. Dessa época existem também representações de um combate travado entre Baal e a serpente LTN, tanto mais digno de nota quando se sabe que aqui a oposição é entre Deus e o monstro, e não entre dois monstros, como posteriormente é o caso. O exemplo de Leviatã mostra-nos que o grande peixe se cinde paulatinamente em dois contrários, depois de ele próprio ter sido originariamente o contrário de Deus e portanto, de algum modo, a sombra dele, isto é, o seu lado nefasto. Com a cisão do monstro em dois novos contrários, o seu caráter antitético em relação a Deus passa a segundo plano e o monstro entra em conflito, por assim dizer, consigo próprio ou com outro monstro correlato, como, por exemplo, Leviatã e Behemoth. Com esta evolução, a divindade se liberta de seu conflito e o elemento conflituoso aparece, doravante, como um par de monstros irmãos adversários.
Na tradição posterior do judaísmo, segundo o referido testemunho de Sheftelovitz, Leviatã, que ainda é combatido por Javé, em Isaías 27, tem a tendência a tornar-se puro, em alimento eucarístico, e se alguém pretendesse derivar daqui o símbolo do Estes, teria necessariamente de admitir que Cristo substituiu realmente a figura de Leviatã, sob a forma de peixe, e que os dois monstros marinhos foram rebaixados à mera condição de atributos do diabo e da morte. Esta divisão corresponde à duplicação da sombra, bastante frequente nos sonhos, onde as duas metades apresentam características distintas ou opostas entre si. Isto acontece quando a personalidade consciente, do eu, não encerra todos os conteúdos ou componentes que seria capaz de abranger. Uma parte da personalidade continua separada e se incorpora à sombra, em geral inconsciente, passando a formar com ela uma dupla personalidade, muitas vezes antagônica. Se aplicarmos esta experiência da psicologia prática ao presente caso mitológico, o resultado será que o monstro antagonista de Deus se desdobra porque a imagem divina aparece incompleta, por não conter tudo quanto logicamente deveria abranger. Enquanto Leviatã é um ser semelhante ao peixe e, por conseguinte, primitivo e de sangue frio, habitando as profundezas do oceano, Behemoth é um quadrúpede, semelhante a um touro, de sangue quente, que habita nas montanhas, pelo menos assim é na exegese posterior. Por isto, está para Leviatã assim como um ser de condição mais elevada, superior, está para o ser mais baixo e ínfimo, como, por exemplo, na alquimia, o dragão alado está em relação ao dragão não alado. Todos os seres alados, volucres, são volatilia, voláteis, isto é, vapors e gases, ou seja, pneuma. Da mesma forma que Cristo, em Agostinho, é o peixe levatus de profundo 9, assim também em 4 Esdras 13:2s, o homem sai do seio do mar como um vento. É precedido pela águia e pelo leão, ou seja, por dois símbolos teriomórficos caracterizados como negativos, tal como Behemoth, que em Jó suscita principalmente o pavor. O peixe tirado do fundo tem uma ligação misteriosa com Leviatã, é a isca com que se atrai e se pesca Leviatã. Este peixe deriva provavelmente de uma duplicação do grande peixe, e representa o seu aspecto pneumático. Que Leviatã possua um aspecto deste gênero decorre do fato de ser alimento eucarístico. Que nessa duplicação se trate de um ato de tomada de consciência conclui-se de Jó 26,12, onde se lê que Javé abate Rap com sua inteligência, Tebuna. Rap, o monstro marinho, corresponde a Tiamat, a qual Marduk encheu com o Inlo, o vento norte, que a despedaça. Tebuna vem do hebraico bin igual separar, dividir, apartar, e implica discriminação que é por excelência a característica da tomada de consciência. Neste sentido, Leviatã e particularmente Behemoth representam estágios do desenvolvimento da consciência, e portanto, de uma assimilação do homem. Através do quadrúpede de sangue quente o peixe se transforma em criatura humana corporal, e na medida em que a figura do Messias se transforma na segunda pessoa da divindade, manifesta-se a Incarnatio Dei, a encarnação de Deus, mediante a segunda figura que se separou do peixe. O ser humano era portanto a parte que estava faltando na imagem divina.
O papel que o peixe desempenha na tradição judaica tem certamente uma relação com o culto cirofenício do peixe na figura de Atargates. Junto aos templos desta deusa havia tanques contendo peixes sagrados que a ninguém era lícito tocar. Nesses templos realizavam-se também refeições cultuais. Foram provavelmente esse culto e esses costumes, originários da própria Síria, que produziram o símbolo do Íctus na época do cristianismo, diz Cumon. Na Lícia cultuava-se o peixe divino Orfus ou Deiorfus, filho de Mitra e da pedra sagrada, isto é, Cibele. É um dos casos especiais daquelas divindades peixes semíticas que já mencionamos, como Onis, o num babilônico, Dagão ou Adonis, que os gregos chamavam Íctus. Ofereciam-se sacrifícios de peixes a Tanit, em Cartago, e a Eainina, na Babilônia. No Egito, encontram-se também vestígios de um culto ao peixe. Por exemplo, proibia-se aos sacerdotes egípcios comer peixe, pois eram impuros como o mar tifônico. Todos eles se abstinham de peixes do mar, diz Plutarco. Segundo o testemunho de Clemente de Alexandria, os habitantes de Sene, de Elefantina e de Oxirrinco cultuavam um peixe. Segundo Plutarco, costumava-se comer um peixe assado diante da porta da casa, no dia do primeiro mês do ano. Douger se inclinou a admitir que este costume talvez houvesse preparado o caminho que conduziu ao peixe eucarístico. A situação ambivalente em relação ao peixe se reflete na sua dupla natureza: de um lado, é impuro e sinal de ódio, e de outro, é objeto do culto religioso. Parece que foi, inclusive, considerado um símbolo da alma, como se pode ver através de uma representação em um sarcófago da época do helenismo posterior. A múmia jaz em um esquife de forma leonina. Embaixo do esquife ficam os 4 canopos cujas tempos correspondem às 3 cabeças teriomórficas e à única cabeça humana dos 4 filhos de Horus. Por sobre a múmia adeja um peixe em lugar do habitual pássaro-alma. Pelo que se deduz do desenho, trata-se do oxirrinco, um dos 3 peixes mais detestados do mundo, a respeito dos quais se afirma que comeram o falo de Osíris despedaçado por Tifão. Eles pertencem a Tifão, que é o elemento passional da alma, o titânico, o irracional e irrefletido. Os peixes eram também considerados na Idade Média uma alegoria dos condenados por causa de sua voracidade. Tanto mais estranho é que o peixe aparece como símbolo da alma, no Egito. A mesma ambivalência manifesta-se também na figura de Tifão VII. Em épocas posteriores este é um deus da morte, da destruição e do deserto, o opositor insidioso de seu irmão Osíris. Nos primeiros tempos ele aparece estreitamente ligado a Horus, como amigo e auxiliador dos mortos. Em um texto das pirâmides ajuda a Osíris a escalar o céu, em companhia de Herur, o Horus mais velho. O pavimento celeste é constituído de uma laje de ferro em alguns pontos tão próxima dos cames das montanhas, a eles podendo-se chegar por meio de escadas. A laje se apoia, em seus 4 cantos, sobre 4 colunas que correspondem aos 4 pontos cardeais. Nos textos das pirâmides elogia-se a escada dos deuses gêmeos, texto de Pepi e no texto de Unazile, Unazkamaf forfapan de lederwit risfada rahef med forhim, end orus end set take de rendof unas, end de lid riminto de toat.
Outros textos mostram que há uma rivalidade entre Eru e Sete, pelo fato de o primeiro ser um deus diurno e o segundo, um deus noturno. A forma hieroglífica do nome de Sete tem por determinativo o sinal que designa a pedra ou o animal, não identificado, de Sete, cujas orelhas são compridas. Há representações em que as cabeças de Eru e de Sete aparecem juntas em um mesmo corpo, o que nos permite reconhecer a identidade dos opostos, representados por ambos. A respeito desses dois, Sarwales-Bad diz o seguinte: The attributes of Eru changed somewhat in early dynastic times, but they were always the opposite of those of Set, whether we regard the two gods as personifications of two powers of nature, i.e., light and darkness, day and night, horas cosmos and chaos, horas life and death, horas good and evil. A dupla de deuses representa a oposição, latente, que existe em Osíris, o deus superior, tal como Behemoth e Leviatã em relação a Javé. Estranho é que os dois opostos se unem obrigatoriamente numa tarefa comum, quando se trata de ajudar o uno a chegar à quaternidade. Esta quaternidade era representada e personificada também pelos 4 filhos de Horus, Mesta, Api, Tuamutef e Quebsenuf, a respeito dos quais se lê que se acham por trás da coxa norte do céu, isto é, da coxa de Sete, cuja morada se situa na constelação da Grande Erça. Os 4 filhos de Horus são inimigos de Sete, mas, ao mesmo tempo, intimamente ligados a ele. Formam uma analogia das 4 pilastras celestes que sustentam a laje quadrangular de ferro. Como 3 dos filhos de Horus são representados, não poucas vezes, com cabeças de animais, enquanto um quarto se distingue por ter cabeça humana, podemos referir-nos à situação parecida das visões de Ezequiel, das figuras dos querubins derivam, como se sabe, os símbolos dos evangelistas, 3 animais e um anjo. Ademais, em Ezequiel 1,22 lê-se o seguinte: por sobre as cabeças dos seres vivos os querubins havia algo que se assemelhava a um firmamento, cintilante como um cristal estupendo, erguido por sobre suas cabeças, e em 1,25s. E eis que por sobre o firmamento, que ficava acima de suas cabeças, havia uma pedra semelhante a safira, contendo algo em forma de trono por cima dela, e sobre o que parecia um trono havia uma figura com semblante de homem que se erguia sobre ele. Dadas as estreitas relações que havia entre Israel e o Egito, é provável que haja uma conexão entre os referidos símbolos. Curioso é que a tradição árabe distingue na região situada em torno do Polo Norte uma figura semelhante ao peixe. Eis o que diz Kaisvini: o Polo Norte é visível. Em volta dele se encontram as Benantnaes Ch menores e as estrelas ou pecas que, vistas em conjunto, formam a imagem de um peixe, no centro do qual está o Polo Norte. Isto quer dizer que o Polo Norte, que para os egípcios era a região de Tifão e, ao mesmo tempo, a morada dos 4 filhos de Horus, encontrava-se, por assim dizer, dentro do corpo do peixe. Segundo uma tradição babilônica, a morada de Anil fica no céu boreal, e o próprio Marduk, como Deus Supremo, o Criador do Universo e controlador do curso circular do mundo, quer dizer, é o Polo Norte, como se lê a seu respeito no Enuma Elish. Aquele que fixou o curso das estrelas e deve apacentar todos os deuses como ovelhas. O reino do fogo, o purgatório e a passagem para o céu de Anil,
se encontra no ponto norte da eclíptica. Por isso, o ângulo norte do templo próximo à torre de Nippur forma a chamada Qibla, isto é, orientação. Os sabeus e mandeus também se voltam para o norte, quando oram. Neste contexto, convém lembrar o Mitra da liturgia de Mitra. Na visão final, aparece o Deus segurando a espádua de ouro de um novilho, que é, aí, a estrela da Erça que põe o céu em movimento, fazendo-o recuar. O texto confere uma multidão de atributos de fogo a este Deus que vem, indubitavelmente, do norte. As representações babilônicas do significado do norte nos mostram, de modo particular, o motivo pelo qual a visão divina vem precisamente do norte, conquanto esta região signifique também o lugar de origem de todo o mal. A coincidência opositorum constitui a norma na concepção primitiva de Deus, pois a divindade é admitida em seu estágio irreflexo, pura e simplesmente como é. Mas, ao nível da consciência reflexiva, a coincidência dos opostos se converte em um problema de primeira ordem, que é contornado, sempre que possível. Esta é a razão pela qual a posição do diabo na dogmática cristã é uma questão tratada de modo bastante insatisfatório. Se as representações coletivas supremas, isto é, as dominantes de nossa orientação consciente, apresentam lacunas deste gênero, então podemos admitir certamente a existência de evoluções complementares, ou melhor, compensatórias, no inconsciente. Encontramos tais concepções compensatórias nas especulações alquímicas. Dificilmente se poderá admitir que os adeptos não tinham, absolutamente, consciência delas. Pelo contrário, parece que se trata de uma reconstituição mais ou menos consciente da imagem divina primitiva. Esta é a razão pela qual se chega a paradoxos tão chocantes como, por exemplo, a ideia do Deus de amor que arde no fogo do inferno, e que outra coisa não pretende ser, senão o conceito cristão de Deus em uma conexão nova, mas necessária com aquilo que significa o inferno. Foi sobretudo Jacob Boehme que, influenciado pela alquimia e pela cabala, traçou uma imagem paradoxal de Deus, imagem na qual a natureza divina possui ambos os aspectos do bom e o mal em um grau que poderia ser comparado à concepção de Clemente Romano. A história antiga nos apresenta uma imagem contraditória da região norte, é sede dos deuses saprímos, mas é sede também do opositor. As orações são dirigidas para o norte, mas é daí também que sapra uma pneuma maligno, o aquilo, cuius nomini malignos spiritas intelligitur. Por último, é o cubo do mundo, mas é também o inferno. Bernardo de Claraval exclama, interpelando Lúcifer, et tu prae postero ordine tendis ad aquilonem. Quanto medias ad alta festinas tanto celerius ad ocasum declinas, e tu te diriges para o norte, subvertendo a ordem. Quanto mais te apressas para as alturas, tanto mais rapidamente te encaminhas para o ocaso. Esta passagem é o sou sintendo, subentendido, do Roi Aquilonaire de Nostradamus. Nas palavras de Bernardo aflora também a ideia da majestade do poder, a qual Lúcifer aspira e que se acha ligada ao norte.